Olá, nós somos o Grupo E, da matéria de Metodologia Científica, e vamos apresentar o trabalho sobre a resistência a antibióticos, motivos para a resistência bacteriana adquirida a antibióticos. Desde o ano da descoberta acerca desses medicamentos, diversas pesquisas vêm sendo realizadas, o que acarreta na evolução dos conhecimentos envolvendo os antibióticos, já que urge uma necessidade de que se desenvolvam novos tipos devido ao aumento da resistência bacteriana. A resistência bacteriana aos antibióticos é um problema multifatorial com implicações microbiológicas, terapêuticas, epidemiológicas e de saúde pública. Infelizmente, a despeito do uso de antibióticos, existem nas populações microbianas micro-organismos naturalmente resistentes, e o uso de antibióticos apenas seleciona a esses micro-organismos. E, independente da resistência natural, um micro-organismo poderá tornar-se resistente quando há o surgimento de mutações nos seus próprios genes, ou se houver transferências de genes de resistência provenientes de outra bactéria. Devido a essa droga ser um dos únicos tipos de tratamento contra as infecções bacterianas, vale destacar os seus principais usos, sendo eles para o tratamento e combate dessas bactérias que adquiriram resistência ao medicamento, com o objetivo de evitar que um tipo de infecção bacteriana se alastre no paciente e acarrete em complicações mais graves, e também no tratamento de doenças ocasionadas por bactérias. Entretanto, devido à disseminação do conhecimento acerca desse tipo de medicamento, conhecido principalmente como milagroso, acarretou no uso descontrolado do mesmo, fator esse que acarreta na formação de diversas cepas resistentes aos antibióticos por todo o mundo, representando assim um grave problema de saúde pública. Dessa maneira, é importante salientar que tal medicamento deve ser usado de forma responsável e consciente, seguindo todas as orientações dadas pelo profissional de saúde. Trabalhamos esse tema com o objetivo de aprofundar nos tipos de resistência bacteriana, mais precisamente a adquirida, como maneira de evidenciar o problema que isso causa na sociedade como um todo. Por muitos séculos, a humanidade tentou de inúmeras maneiras encontrar substâncias que conseguissem diminuir o número de mortes causadas por infecções bacterianas. A história do descobrimento dos antibióticos começa na segunda metade do século XIX, quando o filósofo Julius Wühlemann propôs o termo antibiose para se referir ao antagonismo dos seres vivos. O termo antibiótico foi usado pela primeira vez em 1942 pelo bioquímico Selman Waksman, que o definiu como sendo um composto químico derivado de micro-organismos que possuem a capacidade de inibir o desenvolvimento de outros micro-organismos em soluções diluídas. Em 1928, Alexander Fleming, ao estudar a bactéria responsável pela infecção em feridas abertas provocadas por armas de fogo, observou que, após esquecer um vidro aberto com uma cultura da bactéria em seu laboratório, uma camada de mofo surgia, inibindo a atividade bacteriana. Em seguida, detectou que o fungo penicillinum, causador do mofo, secretava uma substância que impedia o crescimento da bactéria, atribuindo-a o nome de penicilina. Ao receber o Prêmio Nobel de Medicina por conta de suas descobertas, Fleming alertou que o uso indevido de antibióticos poderia tornar as bactérias resistentes ao medicamento. Em 1938, uma década depois da descoberta de Fleming, o farmacêutico Howard Florey e o bioquímico Ernest Chen conseguiram isolar a penicilina. A partir disso, foi possível produzir o medicamento em larga escala, possibilitando o uso do tratamento de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, curando feridas e pneumonia nos campos de batalha. Antibióticos podem ser classificados como bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento microbiano. Para que um antibiótico possa exercer a sua função, ele deve atravessar a parede e a membrana celular da bactéria e então fixar-se ao seu alvo. A ação farmacológica dos antibióticos interfere na síntese de peptidoglicano, que mantém a integridade da parede celular da bactéria. Também é através da parede celular que ocorre a difusão não específica de solutos hidrofílicos, geralmente através de porinas. A partir de estudos acerca da resistência a antibióticos, sabemos que ela se desenvolve através de mutações de genes cromossômicos ou da aquisição de determinantes genéticos externos, essas sendo respostas adaptativas celulares a ataques antibacterianos. Enquanto o método de mutação genética ocorre por mudanças dos genes das células bacterianas, que afetam o funcionamento dos antibióticos e atingem uma certa imunidade em relação à droga, o método de aquisição de genes estrangeiros ocorre porque grande parte dos agentes usados em antibióticos são derivados de produtos vindos do meio ambiente. Logo, as bactérias vindas desse mesmo meio, por adquirirem determinantes genéticos intrínsecos de resistência, apresentam menos probabilidade de serem afetadas, sendo necessária uma maior efetividade desses fármacos no tratamento dos pacientes. Além disso, os mecanismos das mutações de genes cromossômicos agem nos antibióticos, objetivando prejudicar o seu funcionamento de diversas maneiras, sendo essas modificações da molécula antimicrobiana, diminuição da absorção da droga, interferência no local-alvo e mudanças globais de células. Uma das estratégias para inativar o medicamento antibacteriano é a produção de enzimas que adicionam porções químicas específicas ao composto, proporcionando uma incapacidade da droga de interagir com seu alvo.
Já para a diminuição da absorção da droga, enquanto algumas bactérias almejam minimizar a permeabilidade do fármaco em sua membrana através de uma barreira natural na parte externa dela, limitando o influxo de substâncias estrangeiras, outros conseguem ativar uma bomba de efluxo, sendo capaz de extrair compostos tóxicos da célula, expulsando as moléculas de ataque a ela. Além desses métodos, as bactérias também conseguem interferir em sua conformação normal com o objetivo de se proteger dos compostos antibióticos. Essa proteção deriva de uma alteração no ribossomo ou mutações pontuais dos genes que codificam o local-alvo. Alterações enzimáticas do local de ligação ou substituição/desvio do alvo original. Por fim, temos as mudanças globais das células bacterianas, que ocorrem devido à necessidade de adaptação delas para sobreviverem em diversos tipos de ambiente, causando a resistência adquirida. Nesse contexto, podemos citar a síntese de parede celular e a homeostase da membrana como adaptações feitas para aguentar as pressões ambientais, assim conquistando maior resistência a ataques estrangeiros. Ademais, alguns micro-organismos são naturalmente resistentes a todos os membros de uma classe de antimicrobianos. De maior preocupação são os casos de resistência adquirida, onde populações inicialmente sensíveis de bactérias tornam-se resistentes a um agente bacteriano e alguns sistemas de fluxo de multiresistência a fármacos. A resistência bacteriana aos antibióticos é atualmente um dos problemas de saúde pública mais relevantes em todo o mundo, uma vez que muitas bactérias anteriormente suscetíveis aos antibióticos, usualmente utilizados, deixaram de responder a esses mesmos agentes. Segundo a OMS, a resistência microbiana está entre as 10 principais ameaças globais à saúde. Em dezembro de 2022, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório global de resistência antimicrobiana e sistema de vigilância de uso de antimicrobiano, inglês em inglês, em que fornece análise das taxas de resistência antimicrobiana, o RAM, e revela altos níveis de resistência em bactérias causadoras de sepsis em hospitais e de bactérias que causam infecções comuns entre a população. Embora muitos países não puderam comunicar dados em 2020, foi possível notar que as tendências permaneceram estáveis nos últimos 4 anos. Porém, infecções de correntes sanguíneas devido a Escherichia coli e Salmonella spp resistentes aumentaram pelo menos 15% comparando com as taxas de 2017. Além disso, foi possível notar que as infecções bacterianas comuns estão se tornando progressivamente mais resistentes aos tratamentos. Por exemplo, mais de 20% das cepas isoladas de E. coli, o patógeno mais comum em infecções do trato urinário, se mostraram resistentes tanto aos medicamentos de primeira linha quanto aos tratamentos de segunda linha. A primeira lista de agentes patogênicos prioritários resistentes aos antibióticos da OMS foi publicada no dia 27 de fevereiro de 2017, sendo um catálogo de 12 famílias de bactérias que representam a maior ameaça para a saúde humana, como uma tentativa de direcionar a pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos. A lista era dividida em 3 categorias: prioridade crítica, alta e média. E apesar da gravidade da RAM, foram raros os novos antibióticos desenvolvidos nos últimos 40 anos. A partir de tudo que foi abordado, conseguimos entender que o uso de antibióticos de forma indiscriminada e inadequada corrobora no aumento da resistência e perda da eficácia dos antibióticos, uma vez que ao ser dosado de maneira diferente da prescrição, ou caso haja interrupção do tratamento sem recomendação médica, pode ocorrer o agravamento da infecção, ocasionando uma resistência bacteriana que possa tornar esse antibiótico ineficaz, acarretando uma elevação nos custos de tratamento, podendo aumentar assim a mortalidade. Com isso, a prevenção e o controle dessas infecções exigirão novos agentes antimicrobianos, uso prudente dos agentes existentes, novas vacinas e maiores esforços da saúde pública para reduzir a transmissão. Além disso, outra consequência acerca desse impasse será no aumento da necessidade de pesquisas, investimentos e inovações para controlar e contornar a questão da resistência a antibióticos, uma vez que infecções que hoje são conhecidas por terem um tratamento simples poderão, no futuro, causar danos maiores ao organismo, na medida em que teremos menos recursos para combatê-las. E assim é encerrado o nosso trabalho de metodologia científica orientado pelo professor André Guimarães.